Olá pessoal, tudo bem? Agora que nós sabemos resolver equações diferenciais com coeficientes constantes de segunda ordem, nós abordaremos na videoaula de hoje as equações diferenciais com coeficientes constantes que possuem ordens maiores que 2. A ideia aqui é estender tudo aquilo que nós aprendemos para equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes para os casos em que as equações diferenciais possuem ordem mais alta. Uma vez que nós sabemos como resolver as equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes, a generalização para equações diferenciais de ordem mais altas vai ser relativamente simples. Para ilustrar o procedimento, consideremos o seguinte exemplo. Nós temos aqui então uma equação diferencial de terceira ordem, homogênea, linear, com coeficientes constantes. Então, vamos resolver essa equação diferencial. Muito bem. Então, aqui está a nossa equação diferencial. Como essa equação diferencial é uma equação diferencial com coeficientes constantes e linear, então nós vamos propor para esta equação diferencial soluções a princípio dessa forma aqui, exponencial de RT. Então, o que nós fazemos é o procedimento análogo ao que nós fazíamos para as equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes. Ou seja, nós vamos derivar essa proposta de solução uma vez, obtendo isso, derivando uma segunda vez, obtendo isso, e derivando uma terceira vez, obtendo isto. Então, nós vamos substituir o y e as suas derivadas na equação diferencial. Então, no lugar de y 3 linhas, nós colocamos isso daqui, que é isso daqui, menos 8, que multiplica y 2 linhas, que é r ao quadrado exponencial de RT, mais 25y', 25r exponencial de RT, menos 26 vezes y, que é a exponencial de RT. Colocando essa exponencial em evidência, nós obtemos o seguinte. Então, aqui eu coloquei a exponencial em evidência, e nós temos então esta igualdade a zero. Notem que a exponencial ela é diferente de zero para qualquer valor de r. Então, para que esta igualdade a zero seja satisfeita, quem precisa ser zero é este coeficiente que está entre parênteses, que é uma equação do terceiro grau em R. Essa é a nossa equação característica. Uma dificuldade que nós encontramos quando estamos resolvendo equações diferenciais de ordem maior que 2, com coeficientes constantes, é determinar as raízes dessa equação característica. Para o caso de uma equação diferencial de terceira ordem, esta equação característica é uma equação de terceiro grau em R. Se nós estivermos resolvendo uma equação diferencial de quarta ordem, a nossa equação característica vai ser um polinômio de quarto grau em R, e assim sucessivamente. No caso de equações de terceiro grau, existe um método que pode ser útil para determinar uma raiz para esta equação característica, que é o método de Kadome. Aqui no nosso caso, uma das raízes dessa equação diferencial nós podemos observar que é r igual a 2. Basta fazer uma substituição aqui, r igual a 2, e vocês vão perceber que a equação característica é satisfeita para este valor de r, que é igual a 2. Este valor de r nós chamaremos de R1. Conhecendo uma das raízes da equação característica, nós podemos fazer o seguinte. Bom, aqui está a nossa equação característica. Nós já descobrimos que r igual a 2, que é o nosso R1, é uma raiz da equação característica.
Então, nós podemos reduzir a equação característica a essa forma aqui, que é o produto de R menos 2, onde 2 é uma raiz da equação característica, vezes uma equação do segundo grau. Para determinarmos as outras raízes da equação característica, nós precisamos descobrir quais são os valores dessas constantes A, B e C. E como nós fazemos isso? Como o polinômio característico pode ser reduzido a um produto dessa forma aqui, então para descobrirmos os valores de A, B e C, o que nós precisamos fazer é dividir este polinômio por R menos 2. Então, pegando esse polinômio e dividindo por R menos 2, nós teremos esse polinômio aqui, e assim nós teremos então os valores de A, B e C. E como nós fazemos isso? Eu fiz essa conta aqui, mas eu vou repetir para vocês verem como que é o procedimento. Então, o que eu vou fazer aqui é esta conta aqui, ó. R ao cubo menos 8R2 mais 25R menos 26, dividido por R menos 2. Como nós fazemos essa divisão? O nosso objetivo aqui é ir eliminando um por um essas potências de ordem mais alta. Então, para eliminar essa potência R3 aqui, nos perguntamos o seguinte: o que eu preciso colocar aqui de tal forma que quando eu multiplicar por isso, vai dar R ao cubo? Aí nós percebemos que o que nós precisamos colocar aqui é nada mais, nada menos que R ao quadrado. Que aí teremos R ao quadrado vezes R, que vai dar R ao cubo. Então vamos lá. R ao quadrado que multiplica menos 2 vai dar menos 2 R ao quadrado. R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Então, quando nós fazemos isso vezes isso, nós obtemos isso. Aí aqui, apenas para ficar mais organizado, nós vamos completar aqui esse polinômio. Da seguinte forma. Somando 0R mais 0. Feito isso, o que nós fazemos? Nós pegamos essa linha de cima e subtraímos a de baixo. Isso menos isso dá 0. Isso menos isso isso menos isso isso menos isso. O próximo passo é eliminar este menos 6R ao quadrado. Então, o que nós precisamos colocar aqui para eliminar este menos 6R ao quadrado? Nós precisamos colocar menos 6R. Que é menos 6R vezes R vai dar menos 6R ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 6R vezes menos 2 vai dar mais 12R. Menos 6R vezes R. E aqui, só para constar, vamos somar 0. Aí, novamente, nós pegamos essa linha aqui de cima e subtraímos essa linha de baixo. Isso menos isso dá 0. Isso menos isso vai dar mais 13. Vezes R. Menos 26 mais 0. O próximo passo é eliminar esse 13R aqui. Então, o que nós fazemos? O que nós precisamos colocar aqui para que, quando multiplicarmos por R menos 2, cancele com esse 13R? Simplesmente 13.
Então, teremos 13 vezes menos 2, 13 vezes R, 13R. Nós pegamos a linha de cima, subtraímos a de baixo, 13R menos 13R dá 0, menos 26 menos 26 dá 0. Então, dessa forma, nós descobrimos que isso dividido por R2, que é isso daqui, é esse resultado aqui. Ou seja, comparando isto com isto, nós concluímos que A é igual a 1, que B é menos 6 e C é igual a 13. Então, a nossa equação característica vai ser, que é essa daqui, ó, é esse polinômio igual a 0, vai ser R menos 2, que multiplica isso daqui, que nada mais é que isso daqui. Tá aqui, eu pus ele do lado de cá, ó, R ao quadrado menos 6R mais 13, igual a 0. Isso aqui multiplicando R menos 2 igual a 0. R igual a 2 já é uma raiz que nós já conhecíamos aqui de cima. Então, para determinarmos as outras raízes, nós precisamos que esse coeficiente aqui, R ao quadrado menos 6R mais 13, seja igual a 0, que é uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, nós obtemos essas duas raízes complexas aqui para a equação característica. Então, um desses dois valores de R, nós vamos chamar de R2, já que R1 é o número real 2. E a terceira raiz nós chamaremos de R3. Então, R2 é a raiz complexa 3 mais 2i. E a terceira raiz da equação característica é R3, que é 3 menos 2 vezes i. Muito bem. Então, como que vai ficar as nossas soluções da equação diferencial? Para R igual a R1, que é esse cara aqui em cima, a raiz real é R1 igual a 2, nós teremos a solução real y1, que é a exponencial de 2t. Então, nós temos essa solução real. Para essas raízes complexas, que estamos chamando de R2 e R3, nós teremos exponenciais complexas. Por esta razão, em vez de chamar estas soluções complexas de y2 e y3, eu estou chamando aqui de U e V. Então, U e V são soluções da equação diferencial, porém estão na forma complexa. Daqui para cá, o que nós fazemos é escrever essa exponencial como um produto de exponenciais. O mesmo procedimento que a gente já conhecia para equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes. Chegou nesse ponto aqui, o que nós fazemos? Nós usamos a fórmula de Euler para essas duas exponenciais aqui, que tem a unidade imaginária no expoente. Desta forma, nós reescrevemos essas funções complexas U e V dessa forma aqui. Nós repetimos a exponencial real, que é a exponencial de 3t, e multiplicamos por essa exponencial, porém usando a fórmula de Euler. Ou seja, em vez de θ na fórmula de Euler, nós usamos duas vezes t. Então, com isso, nós obtemos essas formas aqui complexas para soluções da equação diferencial. Essas soluções U e V. Aí nós sabemos que, dadas duas soluções de uma equação diferencial, qualquer combinação linear entre essas duas soluções continua sendo uma solução da equação diferencial. Então, nós vamos fazer o mesmo que nós fazíamos quando nós estávamos estudando equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Nós consideraremos, então, essas duas combinações lineares aqui. U mais V dividido por 2. Dessa forma, quando nós somamos U com V, a parte imaginária cancela, e nós então obtemos uma função real,
que é a exponencial de 3t cosseno de 2t. E como esta função foi obtida a partir dessa combinação linear entre duas soluções da equação diferencial, então essa função real que nós obtemos aqui é a solução da equação diferencial que nós estamos resolvendo agora, e nós chamaremos esta solução real de y2. Seguindo um procedimento parecido, nós consideramos agora a combinação linear u menos v dividido por 2i, e com isso nós obtemos esta função real, que também é a solução da equação diferencial. E esta solução real nós chamamos de y3. Então, o y1 nós já havíamos obtido anteriormente, porque o R1 é uma raiz real, que é a exponencial de 2t. E agora nós temos as outras duas soluções reais, y2 e y3. Para mostrar que essas três funções são linearmente independentes, nós precisamos de calcular o Wronskiano. Se nós fôssemos calcular o Wronskiano dessas três funções, o Wronskiano seria dado por esse determinante aqui, ó. Generalizando do caso de uma equação diferencial de segunda ordem para uma equação diferencial de terceira ordem. Agora, na equação diferencial de terceira ordem, nós temos três soluções. Essas três soluções, y1, y2 e y3. Então, nós calculamos o Wronskiano, que é esse determinante aqui. É o determinante de uma matriz 3×3, em que a primeira linha é formada pelas soluções y1, y2 e y3. A segunda linha é a derivada primeira dessas funções. E a terceira linha é a derivada segunda dessas soluções. Calculando esse Wronskiano, nós mostramos que ele é diferente de zero. E, portanto, y1, y2 e y3 são soluções linearmente independentes e formam o conjunto fundamental de soluções da equação diferencial nossa. O conjunto de todas as combinações lineares possíveis dessas soluções fundamentais, y1, y2 e y3, forma a família de soluções da equação diferencial. E essa família de soluções da equação diferencial é dada pela solução geral, que é essa daqui, ó. C1 vezes y1 mais C2 vezes y2 mais C3 vezes y3. Substituindo y1, que é a exponencial de 2t, y2, que é a exponencial de 3t cosseno de 2t, e y3, que é a exponencial de 3t seno de 2t, nós temos aqui a nossa solução geral. É importante mencionar aqui que quando estamos resolvendo equações diferenciais de segunda ordem, o conjunto fundamental de soluções é formado por duas soluções. Se nós estamos resolvendo uma equação diferencial de terceira ordem, o conjunto fundamental de soluções é formado por três soluções. Se você tem uma equação diferencial de quarta ordem, o conjunto fundamental é formado por quatro soluções, y1, y2, y3 e y4, e assim sucessivamente. Se o problema nos fornecer as condições iniciais, nós conseguimos determinar estas constantes C1, C2 e C3, de tal forma que nós temos uma solução que satisfaz tanto a equação diferencial quanto as condições iniciais. Esse tipo de problema é o que nós chamamos de problema de valor inicial. Para esse caso aqui, em que nós temos uma equação de terceira ordem, uma equação diferencial de terceira ordem, para determinarmos essas constantes C1, C2 e C3, nós precisamos de três condições iniciais. Uma delas é o valor de y para t igual a zero, que nós chamamos de y0. Precisamos de uma segunda condição inicial na derivada. E agora, diferentemente das equações de segunda ordem, nós precisamos também de uma condição inicial estabelecendo o valor inicial da derivada segunda.
Então, se essas condições iniciais são especificadas no início do problema, nós temos um problema de valor inicial e, a partir destas condições iniciais, nós determinamos os valores dessas constantes C1, C2 e C3. Agora deixa eu explicar para vocês como obtemos as soluções para os casos em que as raízes são reais e repetidas. Suponha, por exemplo, que nós tenhamos uma equação diferencial de quarta ordem, como essa daqui. Os coeficientes A, B, C, D e E são constantes, tais que o A seja diferente de zero. Como essa é uma equação de quarta ordem com coeficientes constantes e linear, nós propomos soluções do tipo exponencial de RT. Ou seja, nós supomos que existe um valor de R para o qual essa exponencial satisfaça a equação diferencial. Então, o procedimento é análogo ao procedimento anterior. Nós vamos derivar esta função y 4 vezes e substituir na equação diferencial. Com isso, nós vamos chegar na equação característica, que vai ser uma equação característica de quarto grau. Resolvendo esta equação característica de quarto grau, nós encontramos 4 raízes. Uma raiz R1, uma raiz R2, R3 e R4. Vamos supor aqui que os valores destes coeficientes A, B, C, D e E são tais que as raízes dessa equação característica sejam dados por estas expressões aqui, por esses valores. R1 é igual a menos 2, R2 é igual a menos 3, R3 igual a menos 3, R4 igual a menos 3. Ou seja, nós temos a equação característica possui 4 raízes reais, porém, dessas 4 raízes reais, 3 são repetidas. Ou seja, R2 é igual a R3, que é igual a R4. Então, uma das soluções para essa equação diferencial vai ser a exponencial de menos 2t, relacionada com a raiz R1 da equação característica. Uma segunda solução da equação diferencial vai ser a solução y2, que vai ser a exponencial de menos 3t. Notem que eu só estou substituindo o valor de r aqui na solução, para os dois primeiros casos. Mas, como essa raiz R2 é repetida com R3 e R4, então qual será a terceira solução linearmente independente? A terceira solução linearmente independente nós obtemos através do método de redução de ordem, e pelo método de redução de ordem nós obtemos que a terceira solução linearmente independente vai ser a solução y2 vezes t, que é o mesmo procedimento que nós tínhamos anteriormente para equações diferenciais de segunda ordem, com coeficientes constantes. O que muda agora é que nós temos 3 raízes repetidas em vez de 2. Então, qual que vai ser a quarta solução linearmente independente? Pelo método de redução de ordem, essa solução y4 vai ser a solução y3 vezes t. Se isso daqui fosse uma equação diferencial de quinta ordem, e se a quinta raiz da equação característica fosse repetida com R2, R3 e R4, então ainda teríamos aqui uma solução y5 de t, que seria t ao cubo exponencial de menos 3t. E assim por diante. Calculando o Wronskiano dessas 4 soluções, nós mostramos que o Wronskiano é diferente de zero, e, portanto, y1, y2, y3 e y4 são soluções linearmente independentes e formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Quando nós temos um problema de valor inicial envolvendo uma equação diferencial de segunda ordem, a solução desse problema de valor inicial é determinada através de 2 condições iniciais.
Quando nós temos um problema de valor inicial envolvendo uma equação diferencial de terceira ordem, a solução deste problema de valor inicial é determinada a partir de 3 condições iniciais. Se nós tivermos um problema de valor inicial envolvendo uma equação diferencial de quarta ordem, então a solução deste problema de valor inicial é determinada a partir de 4 condições iniciais, e assim sucessivamente. Uma outra situação que nós podemos também ter é a situação em que a equação característica possui raízes complexas repetidas. Então, vamos exemplificar aqui, considerando que nós temos aqui uma equação diferencial de quarta ordem, com coeficientes constantes, tais que A seja diferente de zero. Como essa equação diferencial possui coeficientes constantes e é linear, nós propomos soluções desse tipo, como anteriormente. Ou seja, nós supomos que existe um valor de R para o qual a equação diferencial é satisfeita. Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que os valores desses coeficientes A, B, C, D e E são tais que as raízes da equação característica sejam complexas. Vamos considerar então que, por exemplo, o R1, uma das raízes da equação característica, seja este número complexo aqui. A segunda raiz da equação característica é o conjugado complexo de R1. Então, nós temos essas duas raízes para a equação característica. Como que nós procedemos? Então, como nós teremos aqui duas exponenciais complexas, porque R1 e R2 são complexos, então, em vez de chamar essas soluções complexas de y1 e y2, nós chamamos essas soluções complexas de U e V, que são dadas por essas expressões aqui. Nós separamos estas exponenciais em produtos de exponenciais, aplicamos a fórmula de Euler, obtendo então, para U e V, formas complexas envolvendo seno e cosseno. Então, nós pegamos essas formas complexas que envolvem seno e cosseno, fazemos combinações lineares dessas formas complexas e obtemos essas soluções reais aqui, y1 e y2. E como a equação diferencial é uma equação diferencial de quarta ordem, a equação característica ela possui um total de 4 raízes. E vamos supor então que esses valores de coeficientes A, B, C, D e E são tais que a terceira raiz da equação característica seja igual a R1, ou seja menos 1 mais 2i, e, consequentemente, a quarta raiz da equação característica é igual a R2, ou seja, menos 1 menos 2i. Então, como que nós obtemos uma terceira e uma quarta solução linearmente independentes para a nossa equação diferencial? Nós pegamos a solução y1, multiplicamos por t, obtendo então uma solução y3 para a equação diferencial. Nós pegamos a solução y2, multiplicamos por t e obtemos uma quarta solução para a equação diferencial. Então, esse é o procedimento. Se aqui ainda nós tivéssemos um R5 e um R6, ou seja, se essa equação diferencial fosse uma equação diferencial de sexta ordem, e se nós tivéssemos que R5 fosse igual a R3, que fosse igual a R1, e que R6 fosse igual a R4, que fosse igual a R2, nós ainda teríamos duas soluções adicionais aqui, uma solução y5 e uma solução y6. Quem que seria a solução y5? Seria essa função vezes t, ou seja, seria t ao quadrado exponencial de menos t cosseno de 2t. E quem que seria y6? Raciocínio semelhante. Seria t ao quadrado exponencial de menos t seno de 2t. Então, nesse caso, se nós tivéssemos essa equação diferencial de sexta ordem, com esse monte de raízes repetidas, complexas, então nós teríamos esse conjunto de 6 soluções fundamentais para a equação diferencial. Nós podemos calcular o Wronskiano dessas soluções e mostrar que esse Wronskiano é diferente de zero e, portanto, essas soluções formam o conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Então, conhecendo o método de solução de equações diferenciais de segunda ordem, lineares
e com coeficientes constantes, nós conseguimos com certa facilidade estender o método de solução para equações diferenciais lineares de ordem maior que 2. Bom, então para encerrar esta videoaula, se nós temos uma equação diferencial de ordem n, então essa equação diferencial de ordem n tem um total de n soluções que formam o conjunto fundamental de soluções. Em termos destas n soluções fundamentais, nós construímos a solução geral da equação diferencial, onde esta solução geral é a combinação linear destas n soluções fundamentais, onde C1, C2, C3 até Cn são constantes arbitrárias. Os problemas de valor inicial são especificados a partir de n condições iniciais, em termos das quais nós determinamos os valores dessas n constantes C1, C2, C3 até Cn. Então, com isso, nós encerramos a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.